Santa Catarina é hoje o estado mais seguro para se viver, de acordo com o anuário Cidades Mais Seguras do Brasil. Santa Catarina é hoje o estado mais seguro para se viver, de acordo com o anuário das cidades mais seguras do Brasil. Imagina morar em um país que tu não precisas sair com medo nas ruas. Um país longe da realidade do Brasil, onde os índices de desemprego são irrisórios. Um país situado na América do Sul, mas com muitas qualidades europeias. A grande verdade, meu amigo, é que tu não precisas sair do Brasil, mudar de país, pois esse lugar fica aqui dentro do próprio Brasil. Mas caso tu não me conheças, meu nome é Nicolas Damasceno e é um prazer tê-lo aqui. Se esse vídeo foi interessante pra ti, deixa teu like e te inscreve nesse canal. Aqui eu falo sobre idiomas e diversas outras coisas, então garanto que tu vais gostar dos próximos vídeos. Então hoje vamos falar sobre como é morar no melhor estado do Brasil. Há cerca de 4 meses eu cheguei no estado de Santa Catarina, um estado localizado entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Terra das carnes, madeira e de uma produção de vinho local, o estado me chamou a atenção pelos seus baixos índices de criminalidade e alta qualidade de vida. Presta atenção nesse fato: baixos índices de criminalidade. Na comparação dos números de roubos e furtos, o estado apresentou uma queda de quase 14% na comparação do ano de 2024 com o ano de 2023. E só para lembrar, nesse mesmo ano de 2023 foram 3.482 roubos de celulares registrados em Santa Catarina. Se compararmos esses dados com o restante do Brasil, veremos o impressionante número de 937.294 casos de roubos ou furtos no Brasil. Essa é a totalidade dos números. A realidade é que roubos e furtos de celulares são comuns em estados como o Rio de Janeiro, o Pará, que é o lugar onde eu nasci, e muitos outros estados da federação. Tanto é que em algumas cidades você não consegue nem ao menos escutar uma música no seu fone, na rua, porque essa realidade é impossível. Alguém vai parar e te assaltar. E nos números de homicídios por 100 mil habitantes, o resultado não é muito diferente. Enquanto o país apresentou uma média de quase 23 homicídios, o estado sulista surpreendeu com os números de 8,9, sendo o segundo estado mais seguro do Brasil no ano de 2023. E para falar a verdade, em outros dados, como o do anuário do IBGE, o estado apareceu como o mais seguro do Brasil. E de um tempo para cá, 2024 para cá especificamente, continua figurando como o estado mais seguro do Brasil. Ó, agora são quase 9 horas da noite, a gente tá em um dos lugares mais movimentados da cidade que a gente mora, e a moto ao fundo. Assim, movimentado, a vida noturna não é muito movimentada aqui, mas mesmo assim aqui é movimentado. Tá com medo de alguma coisa? Tá com o telefone na mão? É diferente? É diferente. Pra quem veio de uma cidade muito perigosa, no início é estranho. Entendeu? É estranho, por exemplo, se veio do Rio de Janeiro. Sentimos um pouco de medo. Rio de Janeiro, Nordeste. Eu só tô tipo com o celular na mão porque tô acompanhada, mas se eu tivesse sozinha, só depois de um tempo mesmo. E aí, se for ver, ó, as pessoas fazem as suas programações noturnas andando com seu telefone na mão, correndo com seus fones de ouvido. Em muitos lugares isso não é possível, como lugares do Nordeste, e principalmente horários como esse. Já não é possível, por exemplo, pela parte da manhã, pela parte da tarde, mas em lugares como esse. Esses que eu citei pela noite é pior ainda. Ó, agora a gente está passando pela outra parte do centro. Essa é uma parte mais do comércio. Então o comércio funciona aqui. E também já vai dar 10 horas, né? Ou melhor, já deve ser 9 horas, 9 alguma coisa. E se vocês puderem perceber, muitas lojas, elas sequer colocam grades ou barras de proteção durante a noite. Então fica aqui de fato só um vidro protegendo. Ó, essa daqui já tem grade, barras de proteção. Mas outras como essa outra aqui que eu acabei de passar, ela já tem somente o vidro e, digamos, se fosse num estado perigoso, se fosse um lugar que as pessoas realmente não respeitam as coisas, poderia muito bem vir aqui, quebrar esse vidro e tchau, obrigado, né? Polícia não ia chegar a tempo, mas não. Que elas fazem. Eu vou dar até o exemplo lá no comércio, né, em Belém. As lojas têm que fechar e colocar grades e tudo mais. Senão, além de terem o risco de serem roubadas, se não forem, tem o risco de ser pinchado.
né? Tem um risco de sofrerem depredações, vandalismo, então todo esse tipo de coisa. Mas agora, vocês podem ver que não há muitas pessoas na rua e mesmo assim as lojas elas ficam dessa maneira aqui, expostas. Então é basicamente isso, como vocês podem observar. Mas claro que não devemos levar só em consideração números referentes à segurança pública, pois você pode ter um excelente lugar para se morar, sem violência alguma, mas onde não há oportunidades. E até mesmo nesse contexto eu posso te afirmar que Santa Catarina não se enquadra em um lugar sem oportunidades. Quando falamos de qualidade de vida e empregabilidade, Santa Catarina também parece destoar do resto do Brasil. A taxa de desemprego ficou abaixo dos 3% no estado. O dobro pode ser percebido na média brasileira. Com esses números, não é exagero algum falar que, em Santa Catarina, a pessoa só não encontra um emprego se ela não procurar. Aliás, eu já até falei sobre isso em um outro vídeo desse canal. E com esse nível de empregabilidade extremamente alto, essa região tem atraído todo ano milhares de pessoas oriundas de outras localidades do Brasil. Não somente trabalhadores de serviços manuais, mas há uma fuga de cérebros para o estado também. Recém-formados e até mesmo pessoas com mais experiências em suas respectivas áreas migram para o estado para ocupar postos na área de tecnologia, ciência, educação e outros trabalhos intelectuais. A propósito, até estudantes estão movendo-se para Santa Catarina em busca de um desenvolvimento educacional. A variedade de programas de capacitação também é uma coisa notável. E nesse ponto eu não estou a brincar, porque, sinceramente, eu me surpreendi quando eu cheguei aqui com o tanto de programas educacionais, tanto oferecido pelo governo quanto por empresas privadas para a qualificação dos jovens. Um desses programas chama-se Jovem Programador, cujo objetivo é a capacitação tecnológica para a formação de programadores para atuação principalmente em empresas de Santa Catarina, independente do local onde estejam instaladas. As aulas são ministradas presencialmente e no ensino à distância, ou seja, são híbridas, e preparam o jovem para o mercado de tecnologia. O Jovem Programador é gratuito para pessoas com renda familiar per capita de até 2 salários mínimos. E esse é somente um dos exemplos dos diversos programas educacionais que existem no estado. Baixa taxa de desemprego. Índice de criminalidade, o menor do Brasil. Com essa migração massiva, o estado vai na contramão do resto do Brasil e tem apresentado uma média de 5% no crescimento populacional. E olha, uma coisa que eu posso afirmar com todos esses dados é que eu particularmente já vi muitas pessoas aqui que acreditam que Santa Catarina deveria se separar do restante do Brasil por ser tão diferente do resto do país. Agora são quase 7 da manhã, aqui em Santa Catarina, nós estamos indo trabalhar. Curiosamente, tá bem cedo para ir trabalhar, mas hoje é um dia que é sábado. Mas uma coisa que é interessante notar é que, apesar do salário mínimo, ele ser ali na faixa, no momento que eu tô gravando esse vídeo, de 1.500 e alguma coisa, em todo o estado brasileiro praticamente, Santa Catarina segue um rito diferente. Aqui, os salários, eles não seguem o padrão nacional. O salário mínimo não segue o padrão nacional. Então, tanto é diferente nesse estado que parece que eles criaram um outro padrão de salário para que fosse, sabe, um ecossistema deles tivesse aqui. Então, tu vai ver o salário mínimo, na verdade, aqui, ele é 400, 500 reais a mais que o salário mínimo nacional. Claro que pode ter algumas cidades pequenas que ainda seguem o mínimo nacional, mas na maioria das cidades aqui, né, desse estado, a gente vê que é diferente. Isso encarece o custo de vida? Encarece. O aluguel fica mais caro, os alimentos ficam também mais caros. Mas se você for fazer uma comparação proporcional, ainda assim a diferença ela é maior. E o catarinense, ou a pessoa que mora em Santa Catarina, tende a ganhar mais por conta dessas benesses que o estado e as empresas privadas do estado oferecem. Aliás, pensando bem, tanto é fato isso que eu estou a falar, que há muitas pessoas que vêm aqui de outros estados, mas não para ficar permanentemente, mas
para arrecadar um dinheiro e depois voltar para o seu estado, na tentativa de comprar uma casa. Então tu pode ser, por exemplo, de Belém, como eu sou, vir para cá para receber mais do que tu receberias em Belém e posteriormente juntar um dinheiro para comprar uma casa na tua região, né? Há muitas pessoas que querem voltar. Eu particularmente não voltaria, a não ser por outros motivos muito abruptos mesmo, porque né, aqui a qualidade de vida é bem diferente e bem maior, então é uma boa. E na nossa década, o estado sulista tem despontado como o estado com menor nível de pobreza do Brasil. Em 2022, Santa Catarina apresentou uma taxa de um pouco menos de 13% de pessoas vivendo com menos de $6,85 ao dia. Em comparação, no mesmo período, estados como o Tocantins apresentaram uma taxa de 34%, o Pará, meu estado, 47%, a Bahia, 50,5% e o Amazonas com 55% de pessoas vivendo na linha da pobreza. O que significa dizer que, em Santa Catarina, enquanto a cada 100 pessoas, 13 estavam em uma condição de pobreza, no Amazonas, a cada 100, 55 viviam nessas mesmas condições. Um número 3 vezes maior de população vivendo na pobreza. Mas para efeito de comparação, nós poderíamos também tentar comparar Santa Catarina com alguns países já existentes. Será que Santa Catarina realmente chega a indicadores de países europeus? Quando falamos de PIB per capita, Santa Catarina nos seus indicadores poderia ser comparado à Sérvia. E PIB per capita aqui pegue o PIB do país e vai dividido pelo número de habitantes. Aí nós temos o PIB per capita. Um fato curioso é que, em relação ao desemprego, Santa Catarina está muito mais próximo da Inglaterra do que dos seus estados vizinhos. O estado sulista poderia facilmente ser comparado ao Uruguai quando nós estamos falando de segurança pública e taxa de homicídios. E em relação ao IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, Santa Catarina está mais próxima da Lituânia. A grande verdade é que, assim como Curitiba foi no passado, Santa Catarina pode ser considerado hoje um estado modelo para o restante do Brasil. Claro que no caso de Curitiba foi uma cidade, mas Santa Catarina como estado representa um modelo. Alguns diriam que é de fato o Brasil que deu certo, mas tu concordas com isso? A grande verdade é que com esses índices realmente poderia ser um novo país. Talvez um país comparado ao Uruguai. Mas eu entendo que tem muitas pessoas aqui dentro de Santa Catarina, e principalmente catarinenses, que podem argumentar o seguinte: Santa Catarina pode virar o novo São Paulo, por conta das pessoas que vêm para cá, da quantidade. E aí chega a pergunta: será que o estado estaria realmente empenhado e preparado para receber esse número de pessoas? Essa resposta é você que vai me dar, mas a verdade é que se destaca muito do resto do Brasil. E é como eu disse, Santa Catarina ainda apresenta muitos problemas hoje em dia, mas de fato é um estado que tem se sobressaído. Gostou desse vídeo? Viria morar aqui? Comenta aí. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.